Fraqueza nas pernas não é normal. É o seu corpo pedindo ajuda, antes que seja tarde demais. Se você tem mais de 60 anos e sente que está perdendo a força nas pernas, cuidado. O que parece ser só idade chegando pode, na verdade, ser sarcopenia, uma condição silenciosa que destrói os músculos aos poucos, até deixar você preso numa cama. Essa fraqueza que começa devagar pode levar à perda total da mobilidade, dificuldade para andar, desequilíbrio, quedas e internações. E o pior? Muita gente só percebe quando já não consegue mais se levantar sem ajuda. Hoje eu vou te mostrar a cápsula natural com HMB que está devolvendo a força muscular de milhares de idosos, sem remédio forte, sem academia, sem milagre. E vou te revelar os 6 alimentos funcionais que ativam seus músculos de dentro para fora, com resultados visíveis em semanas. Já clica no botão de curtir, comente o nome da sua cidade e sua idade. Vamos ver até onde esse vídeo chegou. E compartilhe com alguém que também está perdendo a força sem saber por quê. E o mais importante, essa solução começa na sua cozinha. E pode começar a funcionar ainda esta semana. O que havia dentro daquela cápsula simples surpreendeu até mesmo o médico do Sr. Antônio. Não era nenhuma fórmula secreta importada, nem remédio tarja preta. Era um nutriente natural, presente em alguns alimentos, mas que o corpo quase para de produzir depois dos 60 anos. O nome dele é complicado, HMB. Mas o efeito que ele tem no corpo é fácil de entender. HMB é uma substância derivada da leucina, um aminoácido presente em alimentos como ovo, frango e peixe. Quando comemos esses alimentos, nosso corpo transforma parte da leucina em HMB. O problema? Com o envelhecimento, essa conversão fica mais lenta, e a produção natural de HMB despenca. E isso é perigoso. Porque o HMB é justamente o responsável por proteger os músculos da degradação. Ele age como um escudo, impedindo que o corpo destrua massa muscular, o que acontece constantemente em idosos com sarcopenia. É como se o corpo começasse a comer os próprios músculos para ter energia. E o HMB diz: ei, não, deixa o músculo em paz. Além disso, esse nutriente estimula a formação de novas fibras musculares, melhora o equilíbrio e ajuda na recuperação da força nas pernas, algo essencial para quem já sente dificuldade em caminhar, subir escadas ou até ficar em pé por muito tempo. E não são só relatos de idosos que confirmam isso. A ciência também. Um estudo publicado no Journal of Clinical Nutrition mostrou que idosos que usaram HMB por 8 semanas aumentaram a massa muscular e a força nas pernas, mesmo sem fazer exercícios pesados. Outro estudo feito com mulheres acima de 65 anos revelou que o HMB reduziu em até 50% o risco de quedas em quem usava a cápsula diariamente. Foi por isso que o Sr. Antônio, mesmo sem entender todos esses nomes difíceis, confiou na cápsula. Não sei o que tem dentro, mas eu só sei que estou melhorando, ele disse sorrindo. E realmente estava. Mas aqui entra um ponto fundamental que pouca gente sabe. O HMB funciona muito melhor quando combinado com alimentos ricos em nutrientes que acordam os músculos. Ou seja, não basta apenas tomar a cápsula e esperar resultado. É preciso saber o que colocar no prato, especialmente no café da manhã, para que o corpo absorva melhor o HMB e use ele a favor dos músculos. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Os alimentos que multiplicam o efeito do HMB e estão ajudando idosos como o Sr. Antônio a recuperar a força perdida, ganhar firmeza nas pernas e voltar a ter independência. E o primeiro deles é um legume barato, roxo, e que você provavelmente já tem em casa, mas nunca imaginou que poderia fortalecer seus músculos. Você já reparou como as pernas parecem desligar ao longo do dia? Elas começam firmes, mas depois de caminhar um pouco, o cansaço bate. Ficar em pé por mais de 10 minutos já é motivo para procurar uma cadeira. Subir escadas. Parece que cada degrau pesa 10 quilos. Mas e se eu te dissesse que um legume simples, barato e esquecido, pode mudar isso? Sim, a beterraba. Muita gente só lembra da beterraba para salada ou suco detox. Mas o que poucos sabem é que ela é um dos alimentos mais poderosos para quem sofre com fraqueza muscular. E tem um motivo claro para isso. A beterraba é rica em nitratos naturais, que melhoram a circulação do sangue e levam mais oxigênio até os músculos. E o que isso tem a ver com a força? Tudo. Quando o sangue circula melhor, os nutrientes, como o HMB da cápsula,
chegam com mais facilidade nos tecidos. E quando o músculo recebe o oxigênio em quantidade certa, ele trabalha melhor, responde mais rápido e se recupera com mais eficiência. É como abastecer um carro com combustível de qualidade. O motor rende mais, mesmo que esteja velho. Foi exatamente isso que a dona Marlene percebeu. Ela tem 72 anos e fazia parte do mesmo grupo da igreja que o Sr. Antônio. Quando soube da cápsula natural, ficou curiosa. Mas foi só quando descobriu a combinação com o suco de beterraba que resolveu tentar. Comecei a tomar a cápsula com um copo de suco de beterraba e limão todo dia cedo. Não foi mágica, mas em 10 dias, eu já sentia que as pernas não tremiam tanto. E hoje, consigo varrer o quintal sem parar no meio, contou ela. E não é só história de vizinho. Estudos da Universidade de Exeter, no Reino Unido, mostraram que idosos que consumiram suco de beterraba diariamente tiveram aumento de resistência muscular e menor sensação de fadiga ao caminhar. E tem mais. O nitrato da beterraba também melhora a função dos vasos sanguíneos, ajudando no controle da pressão arterial, outro problema comum na terceira idade. Ou seja, é um alimento que atua por dentro, silenciosamente, para devolver firmeza e energia às pernas. A melhor forma de consumir: suco de beterraba com limão pela manhã, ou beterraba cozida no almoço. Pode bater com maçã, gengibre, cenoura, ou até usar como base para uma sopa funcional. Mas se você acha que a beterraba já é poderosa, espere até ver o segundo alimento dessa lista, que atua diretamente na produção natural de proteína dentro do seu próprio corpo. Algo que a maioria dos idosos perdeu, sem saber. E esse ingrediente está na maioria das cozinhas brasileiras, só que muita gente evita ele por achar simples demais. Você já ouviu falar que, depois de certa idade, o corpo para de aproveitar bem a proteína? Pois é, e é verdade. Muitos idosos comem ovos, frango, até mesmo suplemento em pó, mas continuam com as pernas fracas, braços moles, e sensação de músculo murchando. O problema não está só no que comem, mas em como o corpo processa isso. E é aí que entra um alimento simples, funcional e esquecido por muita gente: a aveia. Sim, a aveia que muita gente usava no mingau da infância. Ela é um dos poucos alimentos que contém um conjunto especial de nutrientes que ativam enzimas responsáveis pela síntese de proteína dentro do corpo. Ou seja, ela ensina o corpo a usar melhor a proteína que já existe. Mas por que isso é importante? Porque após os 60 anos, o corpo passa a ter dificuldade em absorver e transformar proteína em massa muscular. E a aveia, quando combinada com fontes ricas em aminoácidos, como a cápsula de HMB, pode triplicar o aproveitamento da proteína. E não sou eu quem está dizendo. Um estudo publicado na revista Frontiers in Nutrition mostrou que idosos que consumiam aveia com proteína no café da manhã ganhavam mais força nas pernas em menos tempo, e tinham menos perda muscular ao longo dos meses. E tem mais. A aveia também é rica em magnésio e ferro, dois minerais essenciais para a contração muscular e energia celular, que geralmente estão baixos no corpo de quem sente fadiga, fraqueza nas pernas ou moleza ao levantar. Foi por isso que o Sr. Antônio fez uma troca simples no café da manhã dele. Saiu o pão branco com margarina. Entrou o mingau de aveia com banana amassada, canela e uma colher de pasta de amendoim natural. Tudo isso, claro, junto com a cápsula. E o resultado foi imediato. Eu percebi que não ficava mais mole depois do café. Parecia que o corpo ganhava combustível, ele contou. E é isso que a aveia faz. Ela não dá músculo sozinha, mas prepara o terreno para o corpo recuperar a força de forma natural. Você pode consumir em forma de mingau, batida com frutas, ou até misturar na vitamina de beterraba com banana, se quiser unir forças com o alimento anterior. Mas atenção! A aveia funciona melhor quando combinada com uma cápsula de HMB e uma rotina alimentar consistente. Agora, se a beterraba melhora a circulação, e a aveia aumenta o uso da proteína, imagine o que acontece quando o corpo recebe o nutriente certo para ativar os músculos adormecidos. Esse é o próximo da lista. E é um verdadeiro ligador de fibras musculares, especialmente em idosos. E quase ninguém sabe que ele pode ser comprado na feira por menos de R$ 3. Você sabia que existem alimentos que ativam os músculos como se fossem um botão liga-desliga? É isso mesmo. Alguns nutrientes têm a capacidade de estimular as fibras musculares que estão adormecidas, ou seja, aquelas que o corpo não está mais conseguindo usar.
E o mais surpreendente: um desses alimentos é o grão de bico. Sim, o mesmo grão que muita gente só conhece por causa da salada árabe ou do famoso hummus. O que pouca gente imagina é que o grão de bico é uma das maiores fontes vegetais de leucina, o aminoácido responsável por dar origem ao HMB, o mesmo composto da cápsula que está devolvendo força muscular em milhares de idosos. Ou seja, o grão de bico é o combustível direto para o corpo produzir mais HMB naturalmente. E tem mais. Esse grãozinho pequeno é riquíssimo em proteínas de alta digestibilidade, ferro, magnésio e potássio. Tudo que o corpo precisa para manter os músculos funcionando e evitar cãibras, fadiga e fraqueza nas pernas. Foi exatamente o que Dona Marlene descobriu, depois de conversar com uma nutricionista do posto de saúde. Ela já estava tomando a cápsula de HMB, seguindo as dicas da filha e do Sr. Antônio. Mas sentia que ainda faltava algo na alimentação. A profissional explicou que, para o HMB funcionar com mais eficiência, o ideal era combinar com alimentos ricos em leucina e ferro biodisponível. E foi aí que ela começou a incluir o grão de bico em suas refeições. No almoço, substituiu o feijão tradicional por salada de grão de bico com cenoura e azeite. No jantar, uma sopa cremosa de grão de bico com abóbora e couve. E em poucos dias, ela percebeu que as pernas já não doíam mais tanto ao andar. Até o ânimo melhorou. Mas a explicação por trás disso é pura bioquímica. Quando o corpo recebe leucina, presente no grão de bico, ele converte parte disso em HMB. E esse HMB extra fortalece a ação da cápsula, formando uma corrente de proteção muscular poderosa. É como se você colocasse tijolos novos na estrutura do seu corpo todos os dias. E o melhor, o grão de bico é barato, fácil de preparar, e pode ser usado em saladas, pastas, caldos ou até como hambúrguer vegetal. Agora pare e pense. Se até aqui já temos a cápsula com HMB, a beterraba para circulação, a aveia para ativar a síntese de proteína, e o grão de bico para fornecer leucina. Imagine quando você descobrir o próximo alimento, que é antioxidante, anti-inflamatório e ajuda a recuperar o músculo lesionado. E o mais curioso, ele é docinho, e pode ser comido como sobremesa. Depois dos 60, não é só a perda de força que preocupa. É também a inflamação silenciosa que atinge os músculos e articulações sem dar sinais claros. Sabe aquela sensação de peso nas pernas, como se os músculos estivessem inchados ou travando? Pode ser sinal de um processo inflamatório crônico, que está desgastando suas fibras musculares aos poucos, e impedindo a recuperação da força. Mas o corpo tem um aliado poderoso contra isso. E, por incrível que pareça, ele é doce, gostoso e pode até parecer uma sobremesa. Estamos falando da uva roxa. Sim, a mesma uva que muitos aposentaram por acharem que tem muito açúcar. O que quase ninguém sabe é que a uva roxa, especialmente com casca, é riquíssima em resveratrol, um composto antioxidante que protege as fibras musculares, reduz inflamações internas e melhora a recuperação muscular. E tem mais. Ela também contém potássio, vitamina C, manganês e flavonoides, que ajudam a equilibrar a energia celular e dar suporte para os músculos trabalharem com menos fadiga. Foi por isso que Dona Marlene, seguindo a orientação da nutricionista, decidiu incluir um punhado de uvas roxas com casca após o almoço. Algo simples, rápido, sem complicação. É como se fosse um carinho pro corpo. Ela dizia. É docinha, mas parece que me deixa mais leve. As pernas não ficam mais pesadas no fim da tarde. E não era impressão. Estudos da Universidade de Illinois mostraram que o consumo diário de uvas ricas em resveratrol melhorou a força e a resistência muscular em adultos acima de 60 anos, além de proteger contra o estresse oxidativo, que é justamente o que destrói as fibras dos músculos com o tempo. Ou seja, estamos falando de uma fruta que protege os músculos contra o envelhecimento, acelera a recuperação de quem já teve perda muscular, age como anti-inflamatório natural, e ainda ajuda na circulação e na saúde do coração. E tudo isso sem precisar virar suco, sem precisar adoçar, sem precisar cozinhar. Basta mastigar bem e consumir com casca, preferencialmente pela manhã ou após o almoço. Mas aqui vai uma dica importante. Evite as uvas verdes ou muito doces da feira. O ideal são as uvas escuras, pequenas, roxas ou pretas, com maior concentração de resveratrol. Agora imagine a cápsula com HMB protegendo seus músculos,
A beterraba levando o oxigênio, a aveia ativando a síntese proteica, o grão de bico fornecendo matéria-prima, e agora a uva roxa protegendo tudo isso contra a inflamação. Essa é uma verdadeira rede de proteção para o seu corpo. Mas ainda falta um detalhe essencial. Existe um tipo de gordura boa, natural, que ajuda o corpo a absorver esses nutrientes e manter a energia estável durante o dia todo. E que está presente em um alimento cremoso e saboroso, que quase todo idoso deveria estar usando no café da manhã. Depois dos 60, não adianta só comer bem, é preciso absorver bem. O corpo pode receber vitaminas, minerais, cápsulas funcionais, mas se não tiver o veículo certo, os nutrientes simplesmente não chegam onde deveriam. É como tentar abastecer um carro sem abrir o tanque. E foi exatamente isso que a nutricionista explicou para Dona Marlene, quando ela perguntou se estava fazendo tudo certo. Ela já estava tomando a cápsula natural com HMB, comendo aveia, usando beterraba no suco, colocando grão de bico na salada e até mastigando uvas roxas com casca todos os dias. Mas ainda sentia oscilações de energia. Às vezes parecia disposta. Outras vezes, sem força nem para varrer o quintal. A resposta veio com uma colher. Pasta de amendoim 100% natural. Sim, aquela pasta cremosa, feita só com amendoim moído, sem açúcar, sem óleo vegetal, sem aditivos. Esse alimento simples é riquíssimo em gorduras boas, especialmente o ácido oleico, que ajuda o corpo a absorver vitaminas lipossolúveis, A, D e K, além de aumentar a biodisponibilidade de compostos como o resveratrol e o HMB. Ou seja, sem essa gordura boa, boa parte dos benefícios dos alimentos anteriores pode ser desperdiçada. E tem mais. A pasta de amendoim também é rica em proteínas vegetais, magnésio, zinco e vitamina E, todos essenciais para a recuperação muscular, saúde das articulações e prevenção de inflamações. O segredo é a quantidade certa. Uma colher de sopa por dia, de preferência junto com a aveia no café da manhã ou com uma banana amassada, é o suficiente para aumentar a saciedade, melhorar a energia ao longo do dia, reduzir inflamações silenciosas e ajudar na absorção dos nutrientes que o corpo tanto precisa para se fortalecer. Dona Marlene começou a fazer isso. Colocava uma colher de pasta de amendoim natural sobre o mingau de aveia, ou batia com banana e um pouco de água morna. Parece que agora o corpo entende o que eu tô comendo. A energia dura até a noite. Ela contou sorrindo. E é isso mesmo. A gordura boa não dá força sozinha. Mas ela entrega os nutrientes no lugar certo, na hora certa. É como um caminhão que leva os blocos de construção até o músculo que precisa ser reconstruído. E se você chegou até aqui, já conhece os 6 pilares dessa nova alimentação funcional para combater a sarcopenia. Cápsula de HMB, beterraba, aveia, grão de bico, uva roxa, pasta de amendoim natural. Mas o que fazer com tudo isso? Como encaixar esses alimentos no dia a dia, de forma simples, sem precisar virar nutricionista? É isso que você vai descobrir agora. Como montar uma rotina alimentar funcional para fortalecer suas pernas e recuperar sua autonomia, usando apenas o que você já tem em casa. Agora que você já conhece os 6 aliados naturais que estão ajudando idosos a recuperar a força muscular, talvez a pergunta que esteja passando pela sua cabeça seja: como eu coloco tudo isso na minha rotina sem complicar minha vida? A resposta é mais simples do que parece. Você não precisa mudar tudo de uma vez. O segredo está em começar com pequenas trocas e combinações inteligentes, usando o que já tem na cozinha. Vamos montar um exemplo de rotina funcional, usando todos os alimentos e a cápsula natural que apresentamos até agora. Café da manhã funcional, 7 horas, 8 horas. Uma cápsula de HMB, após o primeiro gole de água morna ou chá. Um mingau de aveia, 2 colheres de sopa de aveia mais água ou leite vegetal mais canela. Uma banana amassada com 1 colher de pasta de amendoim natural. Essa combinação ativa o metabolismo, entrega proteína vegetal, gordura boa e prepara o corpo para absorver o HMB de forma eficiente. Lanche da manhã, 10 horas. Suco de beterraba crua com limão, 1 copo pequeno. Uma fatia de mamão ou maçã se desejar algo mais leve. A beterraba melhora a circulação e oxigenação dos músculos, essencial para manter a energia durante o dia. Almoço equilibrado, 12 horas, 13 horas. Arroz integral com grão de bico cozido. Legumes refogados,
abóbora, cenoura, espinafre, filé de frango ou peixe grelhado, salada crua com azeite de oliva e um punhado de uvas roxas com casca. Essa refeição entrega ferro, proteína de alto valor, resveratrol das uvas e fibras que ajudam na digestão e absorção dos nutrientes. Lanche da tarde, 15h30, 16h30. Um copo de vitamina com aveia, banana e pasta de amendoim. Ou só a banana com aveia e água morna. Reforça a energia e evita picos de fraqueza no fim do dia. Jantar leve, 18h30, 19h30. Sopa de legumes com grão de bico e couve. 1 colher de azeite de oliva extra virgem na sopa. 1 quadradinho de chocolate 70% cacau se quiser algo doce. Fechamento com minerais, fibras e leve aporte de proteína vegetal, sem pesar o organismo. Essa é apenas uma sugestão. Você pode adaptar conforme sua realidade, seus hábitos e seus horários. O importante é entender que a cápsula natural com HMB não funciona sozinha. Ela precisa ser combinada com os alimentos certos, no momento certo, assim como vem sendo feito por milhares de idosos que estão vencendo a sarcopenia de forma segura e natural. E agora, que você conhece o caminho completo, só falta tomar a decisão de começar. Mas antes de encerrar, existe algo importante que eu preciso te perguntar, e que vai determinar se esse conteúdo vai realmente mudar sua vida, ou se vai ser só mais um vídeo assistido. Agora que você conhece a cápsula natural com HMB, os 6 alimentos funcionais, e até um exemplo de rotina simples para colocar tudo em prática. A pergunta que fica é: você vai continuar esperando a força voltar sozinha, ou vai agir? A sarcopenia não avisa quando chega. Ela se instala aos poucos, em silêncio. Começa com um cansaço aqui, uma perna fraca ali, até que um dia você percebe que está com medo de subir escadas, caminhar sozinho ou até levantar da cama sem apoio. Mas também é verdade que, da mesma forma que ela chegou, ela pode ser freada, e em muitos casos, revertida. Basta dar ao seu corpo o que ele precisa, nutrientes certos, na dose certa, na rotina certa. E não precisa de 1000 receitas complicadas, nem de remédios caros. O que você viu aqui é o que já está funcionando na vida de milhares de idosos que decidiram mudar. Gente simples. Gente como Dona Marlene. Como o Sr. Antônio. Como você. Por isso, quero te convidar a fazer parte dessa mudança também. Comece devagar. Comece hoje. Escolha um alimento desses 6. Inclua no seu dia. Combine com a cápsula. Preste atenção no que seu corpo vai te mostrar. E quando os primeiros sinais de força voltarem, mesmo que pequenos, comemore. Porque cada passo firme que você dá, é um passo longe da cama, longe da cadeira de rodas, longe da dependência. Agora, quero saber de você. Qual desses alimentos você já consome? Qual você vai testar primeiro? Você já ouviu falar do HMB antes? Deixe aqui nos comentários. Eu leio todos, e sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Ah, e antes de sair, tem uma coisa importante. Se você gostou desse vídeo e quer continuar cuidando da sua saúde com soluções naturais, fáceis e funcionais, já se inscreve aqui no canal. Toda semana, eu trago alimentos, receitas e orientações que realmente funcionam para quem passou dos 60. E aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém da sua família que está enfrentando cansaço nas pernas, perda muscular ou fraqueza. Às vezes, um simples vídeo pode ser o começo de uma grande mudança. E se você quer saber qual erro no café da manhã está sabotando seus músculos mesmo quando você come bem, assista ao vídeo que está aparecendo aqui ao lado agora. É lá que eu explico o que mais de 90% dos idosos estão fazendo errado logo cedo. E como isso está acelerando a perda de força nas pernas sem perceberem. Porque no fim das contas, sua cozinha pode ser seu remédio. Use com sabedoria.